Olá, alunos! Sejam bem-vindos à segunda semana da aula de Manutenção Mecânica 1. Eu sou o professor Cirlei, estou dando continuidade ao nosso assunto já iniciado. E aí, vocês estão estudando direitinho? Fazendo as atividades? Sempre, se tiverem alguma dúvida, questione ao tutor de vocês. Pessoal, não vamos deixar acumular as dúvidas, sabendo que no final da nossa atividade, dos nossos estudos, vai ter a nossa provinha. Então, sempre não fiquem com dúvida. Sempre tentem tirar todas as dúvidas, façam os exercícios, para a gente não ter nenhum probleminha depois, ok? Então, no segundo assunto aqui da nossa semana, nossa segunda semana, nós vamos iniciar com equipamentos de elevação. Mas, professor, manutenção e equipamentos de elevação, não estou entendendo. A gente está falando de manutenção, você vem falando sobre equipamentos de elevação. Calma, pessoal. O mecânico de manutenção, ele tem que saber operar equipamentos de elevação, que são os equipamentos que estão no dia a dia, junto lá com a caixinha de ferramenta dele, que tem a chave de boca, o seu martelo, o seu paquímetro, torquímetro, também junto do seu malão de ferramenta lá, tem que ter um equipamento de elevação. Por quê? Às vezes você necessita retirar um motor que está num fosso, ou você tem aí uma peça muito grande para estar instalando em algum lugar, e você necessita de quê? De equipamentos de elevação de carga, para estar auxiliando vocês aí na hora da montagem ou desmontagem de algum conjunto. Ou às vezes também dentro da oficina de manutenção, você precisa estar movimentando aí as peças a serem trabalhadas, porque às vezes elas têm que passar por vários postos de trabalho, Então tem o primeiro posto de trabalho, onde ocorre a limpeza do equipamento, você faz a visualização dos serviços que serão feitos, executados naquele equipamento, e depois ele vai passando por vários setores da oficina ali de manutenção, e quem transporta ele para lá e para cá geralmente é um equipamento de elevação de carga. O nosso primeiro equipamento é o mais simples de todos, que é a talha. Geralmente eles começam aqui na nossa apostila, começa na figura 4.0 falando de talhas manuais, certo? É um equipamento dotado de catraca, geralmente ele tem corrente e gancho e alavanca. Você trabalha ele acionando a catraca. Essa catraca ela pode estar na posição avanço ou na posição recua, certo? Ou você pode estar içando a carga ou pode estar descendo essa carga, certo? Ou subindo ou descendo, você vai ter que acionar a alavanca. Você sempre, quando for utilizar qualquer equipamento de elevação de carga, você tem que saber a sua capacidade máxima, certo? Para que você não ultrapasse aí o limite de carga desse equipamento. Então, tudo que eu vier falar para vocês agora sobre equipamentos de elevação de carga ou equipamentos de apoio, a primeira coisa a ser observada é a sua capacidade de carga, ou seja, o seu limite. Qual é o limite que eu posso estar trabalhando com esse equipamento de movimentação de carga, certo? Sempre se preocupem com a segurança, porque além de um trabalho bem feito, você também está cuidando da sua vida, certo? Não se expondo a riscos. Então prestem muito atenção em todos os equipamentos de elevação, tanto a talha como ponte, monovia, cabo de aço, gancho, garra, tudo que você for utilizar em relação a equipamentos de elevação, sempre procurem saber qual é a sua capacidade de carga máxima. Tudo bem? A amarração de carga também é muito importante para vocês não deixarem a carga que vocês estão transportando cair, ok? Então, voltando para a talha. A talha ela é utilizada com um ponto de ancoragem e outro ponto de amarração, onde você vai fazer o transporte, Ela pode ser instalada em um ponto fixo, um gancho
ou uma amarração que você faz, uma ancoragem em uma viga, para você fazer um movimento simplesmente de sobe e desce. Mas a talha ela pode estar também ligada a uma chamada monovia. O que é a monovia? A monovia é como se fosse uma viga I fixada no teto, onde essa talha só consegue fazer um sentido, ou seja, ele só consegue vai e vem. No caso, ou você tem o sentido longitudinal ou o sentido transversal. Você não consegue ter o sentido combinado. Se nós tivéssemos o sentido combinado, nós estaremos falando de ponte rolante, que eu já irei falar com vocês. Então, a talha, a função dela aí, mais simples possível, seria subir e descer carga. Vocês vão estar vendo aqui que tem todos os princípios de funcionamento, quais os cuidados que vocês devem ter, né, na hora de estar operando, na hora de vocês estarem usando o gancho, a parte de inclinação de carga, os cuidados que vocês devem ter, ok? E o tifó? O tifó, muita gente confunde tifó com talha, tá? Tomem cuidado. O tifó, ele também tem a mesma função da talha, tá? Ele precisa de um ponto de ancoragem e o outro ponto você vai fazer, ou você vai estar avançando a carga, né, dando linha para ela, ou você vai estar recolhendo a carga, isso você vai estar diminuindo, ou você está puxando ou está deixando ser arrastada pela o tifó. Também trabalha com alavanca, vocês vão estar vendo aí como que é a operação do tifó. E rapidinho a gente já termina esse primeiro item, né, da segunda semana. Nós temos aqui exercício na apostila e entramos em macacos hidráulicos. Professor, macaco hidráulico serve para quê? O macaco hidráulico ele serve para um elemento de apoio quando você estiver fazendo alguma manutenção, ou ele também serve como uma ferramenta que vai auxiliar você a extrair alguma peça que esteja ali presa sob pressão. Ao invés de você ficar dando vários choques com uma marreta, você arruma um ponto fixo de apoio, coloca esse macaco hidráulico, por força hidráulica você bombeia o óleo para dentro desse cilindro, ele vai, no caso, sair e vai fazer a força para retirar essa peça que foi introduzida por meio de pressão. Então, vocês vão ver aqui vários tipos, né? Nós temos a tabela, como se faz a especificação do cilindro e da bomba, ok? E como você vai utilizar cada um deles. Tem as figuras mostrando o jeito correto de vocês estarem fazendo, também o jeito que vocês não podem fazer, ok? Então, essa parte aonde vocês vão estar observando aí como utilizar o cilindro hidráulico, no caso conhecido como macaco hidráulico. Tem a prensa hidráulica também muito utilizada para, na hora de montagem e desmontagem de um conjunto, você retirar algum rolamento, retirar uma bucha ou um eixo, ela auxilia muito aí no caso dessa montagem e desmontagem. O guincho hidráulico para oficinas, onde você também utiliza ele como um acessório de movimentação de carga, onde você consegue retirar ou colocar alguma coisa, também conhecida, né? As pessoas que já são da área da mecânica vão conhecer o guincho hidráulico para oficinas como girafa, né? Na figura 4.21, você, às vezes, escutando eu falar assim, guincho hidráulico para oficina, você não consegue ter a visualização desse item. Quando eu falo girafa, muita gente já vai lembrar do que se trata. Então, também temos dois exercícios aqui falando sobre esse assunto. E chegamos nas pontes rolantes. A ponte rolante, pessoal, é um equipamento geralmente fixado no alto de galpões, certo? E ela fica sobre trilhos. E ela tem um cara no meio dela chamado carro-trole, certo? Esse cara é o quê? É como se fosse a talha. Só que a talha, ela fica parada ou num ponto de fixação, né? Ou numa monovia. O trole, ele anda sobre as vigas ou sobre a viga da ponte, se ela for no caso monovia ou no caso viga dupla, aí você tem esse trole. A ponte, diferente da monovia, faz como?
A ponte ela tem sentido transversal e sentido longitudinal, certo? Então, ela tem esses dois movimentos. Você consegue ter uma autonomia em todo o galpão, certo? Diferente da monovia, que ela trabalha somente em um sentido. Lembrando que tanto a talha como a ponte tem um movimento sobe e desce. Então, vocês vão ver aqui a aplicação, né, mostrando também os tipos de ponte rolante, falando sobre o carro trolling, falando aqui as partes que compõem, né, o trolling ou também a parte das roldanas da ponte. Aí a gente vem falando aqui sobre o dromo, que é o tambor onde você enrola o cabo de aço utilizado, né, no gancho da ponte rolante. Fala sobre como que ele tem que ter as ranhuras reservas, não pode descer tudo. Fala sobre a caixa de guincho, também conhecida muito aí como oitão, tá? É onde é o gancho que fica na parte de baixo da ponte, ele que se movimenta subindo e descendo. Vem falando dos tipos de freio que nós temos nas pontes rolantes. Lembrando, os freios de elevação são freios normalmente fechados. Professor, o que são freios normalmente fechados? O freio do carro é normalmente aberto. Por quê? O carro anda e quando você pisa no freio, ele para, certo? Então é um freio normalmente aberto. Os freios de elevação da ponte rolante, eles são normalmente fechados. Quando você quer que a ponte movimente para subir e para descer, você aperta o botão. Na hora que você aperta o botão, o freio abre, liberando o motor para poder girar. Você soltou o botão ou acabou a energia, esse freio automaticamente vai fechar. Então isso é um freio normalmente fechado. Tanto o freio de elevação como o freio de translação. Ok, pessoal? Então eles sempre são normalmente fechados. Sistema de controle da ponte. A ponte ela pode ser controlada por cabine, ela pode ser controlada por controles de radiofrequência, onde você tem um controle sem fio, ou também pode ser controlada com controles com fio. Você anda junto com a ponte rolante, é um fio ligado lá no carro trolling. Ok? Então nós finalizamos aqui, ó, tem alguns exercícios para vocês estarem fazendo, e tem a parte de movimentação de carga, são os acessórios. Vem falando sobre a segurança, sobre os guinchos, o acessório do movimentador. Como que você procede? Hoje, eu, professor Serlei, estou operando uma ponte rolante e você está me auxiliando. Você é o meu auxiliar na movimentação de carga. O que você vai fazer? Nós, juntos, vamos estar trabalhando. E você tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes eu não consigo ver todo o trabalho de movimentação. Você às vezes vai ter que fazer sinalização para mim, ou às vezes você tem que trabalhar com o devido cuidado, com não colocar nenhuma parte do seu corpo debaixo da carga, ou às vezes a carga está alta, você não pode ficar debaixo dessa carga, certo? Você não pode ficar muito próximo dessa carga quando essa carga está em movimento, certo? Por quê? Ela está presa por um cabo, e esse cabo ele pode sofrer um balanço, ou seja, essa carga pode balançar e vir atingir você que está próximo dela, certo? Evitar colocar a mão na carga. Quando você coloca a mão na carga para ajeitar ela, você está às vezes colocando a mão por baixo da carga, você está muito próximo da carga, então tome cuidado. Na parte de movimentação de carga, sempre utiliza o acessório, né, que é o gancho de engate aí do movimentador, para você estar sempre longe da carga. Aí vem falando sobre lingas, sobre cabo de aço, sobre aqui, ó, a especificação de cada cabo de aço. Hoje você tem vários tipos de cabo de aço no mercado, como você deve proceder no trabalho e também no cuidado. O cabo de aço é muito resistente, mas também muito sensível a choque. Se você não trabalhar com ele corretamente, você pode ter que descartar o cabo de aço na primeira utilização. Ele é um equipamento de movimentação de carga muito resistente, aguenta muito peso, dependendo aí da sua especificação. Você olhando às vezes um cabo de aço fininho, você não dá, esse boi deve pegar uns 300 kg. Na verdade ele pega 1.000, 2.000 kg. Mas, se você não tomar cuidado com ele, você danifica
ele muito fácil. Então, sempre tome cuidado quando vocês forem trabalhar com cabo de aço. Aí vem mostrando a parte de cinta. Hoje a cinta é muito utilizada porque ela suporta um grande peso e ela é muito leve, certo? Às vezes você precisa de um cabo de aço para carregar 10 toneladas. Cabo de aço bruto, pesado, ruim de trabalhar, e você às vezes pega uma cinta de 10 toneladas, uma cinta que suporta uma carga de 10 toneladas, você consegue trabalhar, você enrola ela muito fácil na sua mão, carrega, pode colocar debaixo do braço e levar numa boa, porque ela é leve, ela é maleável. Então a cinta está ganhando muito espaço hoje dentro das indústrias nessa parte de transporte e movimentação de carga. Também é um elemento, aí, um acessório de carga muito sensível. Tem que tomar muito cuidado com as quinas vivas, tomar cuidado com se você molha ou que você contamina ela com algum lubrificante ou com algum combustível. Sempre tem que tomar cuidado porque você pode estar estragando com muita facilidade esses acessórios. Temos os tipos de laço que você deve dar, lembrando que cada ângulo que você fizer a amarração, né, vocês vão estar observando aqui, ó, que cada ângulo que você trabalha, você tem uma perda de carga em cima do seu acessório de movimentação de carga. Tem as lingas simples, que aí já vem a parte de corrente com as perdas, certo? E nós temos aqui alguns tipos de sistema de amarração de carga. Os exercícios, outros tipos de acessórios que vão estar aí mostrando para vocês como trabalhar com a parte de movimentação de carga, e com isso nós fechamos o nosso assunto da segunda semana. Espero que vocês estejam todos tirando todas as dúvidas e estudando bastante. Até a próxima!